Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas. Eu vou fazer uma leitura sobre Inácio de Antioquia. Eu estou retirando esse conteúdo do livro Judaísmo Nazareno, a religião de Yashua, né? E de seus Talmidim, Tzadok Ben Derek, cujo nome israelita, esse é o nome israelita de Fábio Moraes de Aragão. Então, deste livro que eu estarei fazendo a leitura, tá, irmãos? Então, aqui diz: Inácio de Antioquia, o baluarte das heresias. Foi dito que Shaul, né, é o nome hebraico de Paulo, profetizou que após a sua morte seriam levantados lobos cruéis que atrairiam os discípulos para si. Mas Seixilihim, né, que é Atos, capítulo 20, 29 a 30. Shaul, Paulo, morreu no ano de 66 depois do Mashiach, e o primeiro ancião, bispo de Antioquia, após a sua morte, foi Inácio, em 98 depois do Mashiach. Este bispo, abre parênteses, o santo, entre aspas, Inácio dos católicos, cumpriu as profecias de Shaul, Paulo, uma vez que escreveu uma série de cartas introduzindo várias heresias no meio dos seguidores de Yashua. Egesippus, historiador nazareno, 180 depois do Mashiach, escreveu o que ocorreu imediatamente após a morte de Simeão, que sucedeu Yaakov Hatzadik, Tiago o Justo, na liderança da comunidade dos nazarenos e que morreu no ano de 98 depois do Mashiach. Efetivamente, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que se propunham corromper a sã regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, então teve início a confabulação do erro ímpio por meio do engano de mestres de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante já descoberto, tentaram opor a pregação da verdade, a pregação da falsamente chamada gnoses, fecha aspas, Egesippus, o Nazareno, citado por Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 32. Fica claro o que ocorreu em termos históricos até o final da vida dos emissários, dos apóstolos. A comunidade dos discípulos de Yashua era pura e incorrupta. Porém, após a morte dos emissários, surgiram os falsos mestres que semearam falsas doutrinas, tal como predito por Shaul, Paulo. Como mencionado, o líder dos Netzarim, nazarenos, Shimon, faleceu no ano de 98 depois do Mashiach, e é justamente neste ano que entra em cena Inácio de Antioquia para introduzir várias heresias. Em outras palavras, Egesippus afirma claramente que a apostasia teve início no mesmo ano em que Inácio se torna o bispo de Antioquia. Antes de Inácio, todas as decisões relativas aos Netzarim, chamados nazarenos, eram adotadas por meio de concílios em Jerusalém. Isso a gente pode ver no livro de Atos 14, 27, vamos ver. Então, em Atos, no capítulo 14, verso 27, diz assim: Ao chegar, reuniram a igreja, a congregação, e puseram-se a referir tudo o que Yahua fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram depois não pouco tempo com os discípulos. No capítulo 15, no verso 31 de Atos, 15:31, diz assim: Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. É o que diz aqui a referência citada pelo autor.
Após assumir o cargo em Antioquia, Inácio usurpa a autoridade dos discípulos que viviam em Jerusalém e declara a si mesmo como a autoridade final para decidir as questões da fé, dizendo também que os bispos de cada local teriam a mesma autoridade. Então agora nós vamos ler algumas falas, de Inácio de Antioquia. Sujeitem-se a seus bispos e vocês estarão agindo de acordo com a vontade de Yahweh. Aqui eles colocam como Jesus, Yahushua foi enviado pela vontade do Pai, da mesma maneira os bispos são enviados pela vontade de Yahushua. Isso é o que Inácio de Antioquia está falando, Epístola aos Efésios 1, o 9 ao 11. Obedeça a seu bispo, Epístola aos Magnésios, capítulo 1, verso 7. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos superiores, Epístola aos Magnésios 3:3. Seu bispo está presidindo no lugar de Yahweh, esteja em união com o seu bispo, Epístola aos Magnésios 2:5-7. Ele, 3 pontinhos, não deve fazer nada sem o bispo, 3 pontinhos, para não ficar impuro em sua consciência. Epístola aos Tralhos, 2, verso 5. Não faça nada sem o bispo. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, verso 14. Todos vocês devem seguir seu bispo, tal como Yahushua seguiu o Pai. Esmirna 3, verso 1. Contrariando as escrituras, Inácio de Antioquia criou um sistema religioso em que o bispo é um ser superior e os fiéis lhe são subordinados. Disse Inácio que o bispo está no lugar de Yahweh, ou seja, tornou-se o representante do Eterno na terra, razão pela qual todos deveriam obedecê-lo cegamente, sem nenhum tipo de questionamento. Este modelo primou pela centralização de poderes em suas mãos e iria culminar mais tarde com a instituição oficial da Igreja Católica e o Papa como chefe supremo da Igreja, denominado Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Este pensamento também foi adotado pelo protestantismo, visto que o pastor é considerado ungido do Senhor, pessoa superior aos membros da igreja, devendo estes obedecer ao pastor sem questionar suas ordens, ainda que sejam absurdas. Quando se lê Maasei Shilihim, Atos dos Apóstolos, aprende-se que as decisões dos Netzarim eram tomadas democraticamente. Isso nós vamos ver nas referências. Atos 1, 21 ao 26, vamos pegar aqui, eu vou ler para vocês então, Atos 1, 21 ao 26. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que Yahushua viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então 2, José chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias, e fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre eles e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. Depois, no capítulo 6, verso 5 e 6, capítulo 6, eu estou vendo aqui na minha Bíblia de Jerusalém, tá, irmãos? Só para mim não sair da página aqui que eu estou lendo, tá? 6, verso 5 e 6 diz assim: a fé e a proposta. Deixa eu ver aqui. A proposta agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. Depois, no capítulo 15, 25,
pouquinho, irmãos. 15:25. Vamos ver aqui. Pareceu-nos bem chegar-vos transtornando vossas... Não, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo. Então, essas são as referências para dizer que as decisões, né, irmãos, eram tomadas democraticamente. Não havia um líder que impusesse unilateralmente a sua vontade, mas sim líderes que decidiam em conjunto em Jerusalém, a santa cidade do Eterno. Por conseguinte, o modelo instituído por Inácio, que entre parênteses ele coloca concentração de poder na mão de um homem, é totalmente antibíblico. Inácio terminou por usurpar a autoridade dos Netzarim e obteve o poder perante os gentios cristãos, estimulando que outros bispos gentios, supervisores, também o fizessem. Assim, a rebelião de Inácio estabeleceu uma divisão entre os Netzarim, nazarenos, e os chamados, né, como cristãos. Atualmente, muitos pastores evangélicos, movidos por ganância e rebeldia, criam uma cisão em suas igrejas e levam parte dos crentes para uma nova denominação por eles instituída. Foi exatamente isto que fez Inácio, promoveu uma rebelião e atraiu para si os gentios, determinando que se afastassem dos judeus, os descendentes imediatos dos apóstolos, dos emissários. Explicou-se acima que os emissários, os apóstolos, falaram expressamente dos falsos profetas, que seriam aqueles que ensinariam contra a Torá do Eterno. Pois bem, Inácio foi um falso profeta, visto que prescreveu que a Torá, a lei, né, que eles chamam de lei, foi abolida. E aqui algumas citações, então, dele diz assim... Abre aspas, mas se alguém pregar a lei judaica, a Torá, a vocês, não lhe deem ouvidos. Carta de Inácio aos Filipenses, capítulo 2, verso 6. Abre aspas, não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor, pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, a Torá, estamos confessando que não recebemos a graça. Fecha aspas. Carta de Inácio aos Magnésios 3, verso 1. Irmãos, eu fico pensando a salada de fruta na cabeça dessas pessoas, porque com certeza, enquanto os emissários, né, os apóstolos estavam vivos, eles falavam, né, justamente o contrário disso, porque a Torá nunca foi abolida, irmãos. O Mashiach não veio abolir a Torá. E agora este homem vem aqui e fala essas heresias. Então, imagina só a confusão, né, na cabeça das pessoas. Continuando a leitura, então. Outra grande heresia foi engendrada por Inácio, a substituição do Shabat pelo domingo. Consoante as escrituras, o Shabat foi instituído desde a criação, Gênesis 2, 1 ao 3, e é o quarto dos 10 mandamentos. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 8 ao 11, e livro de Devarim, Deuteronômio 5, 12 ao 15, sendo escrito pelo dedo do Eterno, Êxodo 31, 18 e 32, 16. Depois vocês pegam essas menções, né, esses versículos, e verifique. O Shabat é sinal de aliança entre o Eterno e o seu povo. Êxodo, que é Shemot, né, Êxodo 31, do 15 ao 17, e Ezequiel 20 ao 12, sendo certo que o gentil deve observar o Shabat. Êxodo 28 ao 11 e Isaías 56, do 3 ao 7. Yahshua guardava o Shabat como era de seu costume. Lucas 4, do 14 ao 16, Marcos 6, do 1 ao 2, Lucas 6, 6 e Lucas 13, 10. Do mesmo modo, os discípulos de Yahshua e os emissários, os apóstolos, cumpriam o mandamento do Shabat, mesmo após a morte de Yahshua. Atos 13, 14, Atos 13, 43, 44,
Atos 16, 13 e Atos 17, 2. Afastando-se das escrituras, Inácio substituiu o Shabat pelo domingo. Então, mais algumas citações dele aqui. Abre aspas, não mais observem os sábados, né, que o correto é Shabatot, mas observem o dia do Senhor. Colchetes aí, né, que eles dizem que o dia do Senhor é domingo, no qual também a nossa vida floresce nele através da sua morte. Carta de Inácio aos Magnésios 3:3. Outra citação, abre aspas, portanto, não precisamos mais manter o Shabat, como fazem os judeus, fecha aspas. Carta de Inácio aos Magnésios 4:9. Outra citação, abre aspas, aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o Shabat, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé, e no qual perseveramos para ser discípulos de Yahushua, nosso único mestre. Carta aos Magnésios 9:1. Interessante, né? Que mesmo aqueles dando uma orientação contrária à Torá, tá? Eles misturam, né, a verdade com a mentira. É como eu sempre falo, um pouco de mentira ou muito de mentira, na verdade, torna-se 100% mentira, tá? Porque aqui, ó, eles colocam que o Shabat não deve ser mais observado, mas ao mesmo tempo eles, né, eles dizem, né, que eles consideram que são discípulos de Yahushua, consideram Yahushua como mestre, enfim, né? Então abram os olhos com os falsos profetas, que é justamente dessa forma que eles agem, irmãos. É na confusão mesmo. Sendo que o Todo-Poderoso, nele não há confusão. Não existe confusão no reino de Yahweh. Vejam a jogada macabra de Inácio, assim o autor se expressa, né, irmãos? Primeiramente, usurpa a autoridade dos Netzarim, dos nazarenos, que eram os discípulos diretos dos emissários, dos apóstolos. Depois, afirma que os fiéis deveriam obedecer aos respectivos bispos locais, sendo que ele próprio era o bispo de Antioquia. Em seguida, decreta que a Torá, abre aspas, lei, fecha aspas, dada pelo Eterno, foi anulada. Agora, os homens não deveriam mais obedecer à lei do Eterno, mas sim aos mandamentos do bispo. Em sequência, Inácio aniquila o Shabat e o substitui pelo domingo. O que mais faltava? O golpe fatal de Santo Inácio, entre aspas, santo, né? Foi a criação de uma nova religião, distinta do judaísmo dos Netzarim, dos nazarenos, que passaram a se chamar, abre aspas, cristianismo, fecha aspas. Surge então pela primeira vez a expressão cristianismo para designar esta nova religião. Então, mais citações aqui. Abre aspas, vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além deste, esse não é de Deus. Outra citação, abre aspas, é absurdo nomear Yahushua, né, que eles chamam Jesus Cristo, e judaizar, pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica abraçou a cristã, fecha aspas. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 3, verso 8 e verso 11. Outra citação, abre aspas, permanecei em Cristo e o estranho não obterá o domínio sobre vós. É absurdo professar Jesus Cristo, né, e Yahushua com a língua e cultivar na mente o judaísmo, que agora chegou ao fim. Onde está o cristianismo, não pode estar o judaísmo. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 4, verso 10. Já se ressaltou que Yahshua não criou uma nova religião, mas tão somente ensinou o judaísmo à luz das escrituras. Na verdade, essa expressão judaísmo, né, irmãos, também eu acredito que na época não era usada, né? Isso depois foi criado o judaísmo,
tá? O que acontece? O nosso Mashiach Yeshua, ele veio para ensinar as Sagradas Escrituras. Quem colocou os ismos, né? Judaísmo, cristianismo, quem colocou esses nomes foram os homens, né? Então, eles que colocaram essas denominações, tá? De modo totalmente contrário às lições do Mashiach, do Messias, Inácio de Antioquia instituiu uma nova religião, o cristianismo, e colocou de lado a fé original de Yahshua e de seus primeiros talmidim, discípulos. Estava aberto o caminho para a fundação do catolicismo romano. Sendo que, vou abrir aqui um parênteses para comentar alguma coisa aqui, sendo que esse Inácio de Antioquia esqueceu do principal, né, irmãos? Da origem do nosso Mashiach, né? O Mashiach, a gente sabe que o Messias prometido viria da linhagem de Davi, então, da tribo de Arrudá, tanto é que ele é conhecido como leão da tribo de Judá, de Arrudá. Então, ele era um judeu nato, né? Um Yahudim, um judeu nato. Então, como fazer separação? Não tem como separar o povo judeu, tá? Um povo que teve aí todas as suas raízes, não somente os judeus, mas as demais tribos, né, dos filhos de Jacó, que foram 12 tribos, né? A tribo de Arrudá foi uma das tribos, né? Então, não tem como separar, porque isso se mistura na própria história de Israel. Não tem como separar, tá? E aqui ele está fazendo justamente essa separação. O inimigo, ele é perito em divisões, tá, irmãos? O inimigo, ele é perito em dividir, ok? Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, aqui algumas outras palavras de Inácio, tá? Entre aspas. Onde está Cristo Jesus? Eu vou usar exatamente as palavras que ele está usando, tá? Está a Igreja Católica. Epístola aos Esmirniotas, capítulo 8, verso 2. Outra citação, abre aspas, Roma preside a Igreja na caridade. Carta aos Romanos, prólogo. Resumem-se os principais ensinamentos antibíblicos de Inácio de Antioquia nos seguintes tópicos. Primeiro tópico: concentração do poder nas mãos de um só homem, o que posteriormente veio a abalizar o poder do Papa. Hoje, o cristianismo ainda permanece com esta ditadura eclesiástica, inclusive no meio evangélico, em que as ordens do pastor devem ser obedecidas cegamente. Em muitos meios judaico-messiânicos, o rabino ou o rosh, né, também estão estabelecendo ditaduras, ele coloca aqui entre aspas, em suas sinagogas, já que as decisões não passam pelo voto democrático dos membros ou de um colegiado. Beit Din, eu não sei o que é isso, né, irmãos? Segundo, então. Segundo o ensinamento antibíblico de Inácio de Antioquia. Decretação de que a Torá, lei do Eterno, foi abolida. É lastimável que a maioria dos cristãos acredite que a lei acabou. Por outro lado, não menos lastimável é o fato de que muitos líderes judaico-messiânicos, influenciados pelas deturpações rabínicas, afirmam incorretamente que a Torá vigora apenas para os judeus, sendo facultativa aos gentios que devem observar apenas as 7 leis noéticas. Em verdade, o Eterno, ele não faz acepção de pessoas, donde se conclui que a Torá se aplica integralmente aos judeus e aos gentios, tá? Eu faço questão de aqui ler essas referências, irmãos, tá? Eu vou dar uma pausa para achar as referências e já voltamos. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 8 ao 11, vai falar sobre o Shabat, tá? Então, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias, farás toda a tua obra.
O 7º dia, porém, é o Shabat de Yahweh teu poderoso. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Então, veja bem, colocou o estrangeiro aqui, né? O escravo também. Porque em 6 dias Yahweh fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahweh abençoou o dia de Shabat e o consagrou. Vamos para Êxodo 12 agora, no verso 49. Vamos ler então, no verso 49, que vai falar: haverá uma única lei que é uma única Torá, né, para o cidadão e para o imigrante que reside entre vós. Depois no livro de Números, no capítulo 9, no verso 14. Números 9, 14 vai dizer o seguinte, irmãos: se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Pessah, né, a Páscoa, a Yahweh, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Pessah. Haverá entre vós apenas um estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Já no capítulo 15, o verso 15 e 16, vamos ler, de Números, né? Números 15 e 16. A Assembleia. Vamos começar aqui. Haverá somente um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro. É um estatuto perpétuo para os vossos descendentes diante de Yahweh, será tanto para vós como para o estrangeiro. Então aqui repete, né, que a mesma Torá, mesmo estatuto, é tanto para o natural quanto para o estrangeiro. No capítulo 16, no verso 29, vai dizer o seguinte: se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi Yahweh que me enviou. Capítulo... é Levítico. Desculpa, irmãos, é Levítico. Levítico 16, 29. Isto será para vós lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto cidadão como estrangeiro que habita no meio de vós, tá? E o resto dos capítulos e versículos aí vocês podem ler, vai falar também sobre que o Eterno ele não faz acepção de pessoas, tá? Devem os gentios começar a cumprir regras mínimas, tal como preconizado em Atos 15, porém a cada Shabat deve aprender mais mandamentos contidos na Torá. Atos 15, do 19 ao 21. Outro ensinamento antibíblico de Inácio de Antioquia, irmãos, é a substituição ilegal do Shabat pelo domingo. Aqui, sobre esta questão, leio o capítulo 3 desta obra. A quarta, heresia dele é a criação de uma nova religião, o cristianismo no lugar do judaísmo, ensinado por Yahshua e vivenciado por seus discípulos. Na verdade, aqui eu discordo, um pouco do autor, como eu já falei antes, e Yahushua não veio ensinar religião. Então, ele não veio ensinar judaísmo, cristianismo, ou seja lá qual foi o ismo, tá? Ele veio ensinar a palavra do Pai. Ele veio transmitir, todas as palavras, tudo aquilo que o Pai ordenou que ele falasse, ele falou. Ele veio pregar as boas novas, ele veio pregar arrependimento, enfim. Então, é isso que ele veio fazer, tá? Assim, já no final do 1º século, início do 2º, Inácio de Antioquia cumpriu a profecia de Shaul de Paulo acerca da apostasia que se instalaria.
O cristianismo, nova religião criada com alicerces antibíblicos, iria avançar e substituir o judaísmo pregado por Yahshua e praticado por seus primeiros discípulos. Então, irmãos, nós falamos aqui então sobre este declarado bispo, né, Inácio de Antioquia, então mais um falso profeta que surge aí no contexto, né, histórico, religioso. E depois, no próximo vídeo, irmãos, nós vamos falar sobre Marcião. As heresias continuam. Amém? Shalom.